Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o quinto vídeo da série semanal do livro Reflexões sobre Salmos, de C.S. Lewis. São 11 capítulos ao todo, então me acompanhe nessas 11 semanas. Se inscreva para apoiar este projeto. Deus te abençoe. Capítulo 5. Mais doce do que o mel. Em Atalha, tragédia de Racine, o coro de meninas judias canta uma ode sobre a entrega original da lei no Monte Sinai, que tem o notável refrão O Charmant Loa, ato 1, cena 4. É claro que não funciona, vai beirar o cômico, traduzir isso por Ó charmosa lei. Charmosa, charming, em inglês, tornou-se uma palavra enfadonha e até mesmo condescendente. Usamo-la para uma bela cabana, para um livro que não é grande coisa, ou para uma mulher que é algo menos que bela. Como devemos traduzir charmante? Isso eu não sei. Encantadora? Cativante? Bonita? Nenhum desses termos se encaixa perfeitamente. O que é certo, no entanto, é que Racine, um poeta pujante e imerso na Bíblia, está aqui chegando mais perto do que qualquer escritor moderno que conheço de um sentimento bem típico de alguns salmos. E é um sentimento que, a princípio, considerei totalmente desconcertante. São mais apreciáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro apurado, e mais doces também do que o mel e o que os favos destilam. 19:10. Pode-se entender bem isso sendo dito sobre as misericórdias de Deus, as visitas de Deus, seus atributos. Mas o que o poeta está realmente mencionando é a lei de Deus, seus mandamentos. Suas decisões, como bem traduz o Dr. Moffat no versículo 9, pois o termo preceitos aqui significa claramente decisões sobre conduta. O que está sendo comparado a ouro e mel são aqueles preceitos, na versão latina, decretos, que, segundo nos é dito, alegram o coração. Verso 8. Pois todo o poema é sobre a lei, não sobre julgamento, no sentido ao qual o capítulo 2 se dedicou. No começo, isso foi muito misterioso para mim. Não furtarás, não adulterarás. Posso entender que um homem pode e deve respeitar esses estatutos e tentar obedecer-lhes e assentir com eles no coração. Mas é muito difícil entender como eles podem ser, por assim dizer, deliciosos, como nos revigoram. Se isso é difícil em qualquer momento, também o é duplamente quando a obediência a um deles se opõe a algum forte e talvez inocente em si mesmo desejo. Um homem impedido por seu infeliz casamento anterior com alguma lunática ou criminosa que nunca morre, de estar com uma mulher a quem ele ama fielmente, ou um homem faminto deixado sozinho, sem dinheiro, em uma loja na qual se vê estimulado pelo cheiro e pela visão de pão novo, café torrado ou morangos frescos. Acaso esses homens podem considerar a proibição do adultério ou do roubo como mel? Eles podem obedecer, eles ainda podem respeitar o estatuto. Mas, com certeza, ele seria mais apropriadamente comparado ao bisturi do dentista ou à linha de frente no campo de batalha do que a qualquer coisa agradável e doce. Um bom cristão e grande erudito, a quem certa vez fiz essa pergunta, disse pensar que os poetas se referiam
a satisfação que os homens sentiam ao saber que haviam obedecido à lei. Em outras palavras, aos prazeres de uma boa consciência. Nota de rodapé, título do hino 57. Os Salmos e Hinos de Isaac Watts, publicado em 1806. Fim da nota. Eles estariam, na opinião daquele cristão, referindo-se a algo muito parecido com o de Wordsworth, sugerido quando disse que não conhecemos nada mais belo do que o sorriso no rosto da obrigação. Seu sorriso quando suas ordens foram cumpridas. Nota de rodapé, referência aos 4 primeiros versos da estrofe 6 do poema Ode à Obrigação. Legisladora severa, ainda assim tu usas a graça mais benigna da divindade. Nem conhecemos nada tão amável como é o sorriso em teu rosto. Fim da nota. É-me audacioso divergir de tal homem, e sua opinião certamente faz muito sentido. A dificuldade é que os salmistas nunca parecem dizer algo assim. Em Salmos 1, verso 2, é-nos dito que o homem ditoso, na lei do Senhor se compraz e nela medita dia e noite. Meditar nela aparentemente não significa obedecer a ela, embora, é claro, o homem bom também o faça. Mas estudá-la, como diz o Dr. Moffat, debruça-se sobre ela. É claro que a lei não significa aqui simplesmente os 10 mandamentos, mas toda a complexa legislação, religiosa, moral, civil, criminal e até constitucional, contida em Levítico, Números e Deuteronômio. O homem que se debruça sobre ela está obedecendo a ordem de Josué. Josué 1, verso 8. O livro da lei não se apartará da tua boca, mas tu meditarás nele dia e noite. Isso significa, entre outras coisas, que a lei era um estudo, ou, como diríamos, um assunto, uma coisa sobre a qual haveria comentários, palestras e exames. E, de fato, havia. Assim, parte religiosa, a parte menos importante, do que um antigo judeu queria dizer ao falar que deleitou-se com a lei, era muito parecido com o que um de nós quer dizer ao mencionar que alguém ama história, física ou arqueologia. Isso pode implicar um prazer totalmente inocente, embora, é claro, meramente natural, com um assunto favorito. Ou, por outro lado, os prazeres da vaidade, o orgulho da própria aprendizagem e o consequente desprezo pelos estranhos que não compartilham esse prazer, ou mesmo uma admiração venal pelos estudos que garantem os próprios estipêndio e posição social. O perigo desse segundo desenvolvimento é, sem dúvida, 10 vezes maior quando o estudo em questão é, desde o início, carimbado como sagrado. Pois, então, o perigo do orgulho espiritual é adicionado ao do mero pedantismo e da presunção comuns. A pessoa, às vezes, não frequentemente, fica feliz por não ser um grande teólogo. Pode-se facilmente confundir isso com ser um bom cristão. As tentações a que um grande filólogo ou um grande químico estão expostos são comparativamente triviais. Quando o assunto é sagrado, homens orgulhosos e inteligentes podem pensar que os estranhos que não os conhecem não são apenas inferiores a eles em habilidade, mas também inferiores aos olhos de Deus. Como os sacerdotes disseram, João 7,49. Seja maldita toda aquela ralé que não é especialista na Torá. E, à medida que esse orgulho vai aumentando, o assunto ou estudo que confere tal privilégio se tornará cada vez mais complicado,
A lista de coisas proibidas aumentará, até que passar um único dia sem tal suposto pecado se torne um elaborado sapateado, e essa rede horrível gera autojustiça em alguns e ansiedade assombrosa em outros. Enquanto isso, as questões mais importantes da lei, Mateus 23, a própria justiça, encolhem em insignificância sob esse vasto crescimento excessivo, de modo que os legalistas coam um mosquito e engolem um camelo. Verso 24. Assim, a lei, a exemplo do sacrifício, pode tornar-se uma vida cancerosa por si só e agir contra a coisa pela qual ela existiu. Como Charles Williams escreveu, quando os meios são autônomos, são mortais. Nota de rodapé. Charles Williams, 1886-1945, poeta, escritor e professor inglês, membro devotado da Igreja da Inglaterra. Fim da nota. Essa condição mórbida da lei contribuiu para, não sugiro que seja a causa única ou a principal, a jubilosa sensação que Paulo tem de Cristo como o libertador da lei. É contra essa mesma condição mórbida que nosso Senhor pronunciou algumas de suas palavras mais severas. É o pecado e, simultaneamente, o castigo de escribas e fariseus. Mas esse não é o lado da questão que quero enfatizar aqui, nem o que precisa ser enfatizado neste momento. Prefiro deixar que os salmos me mostrem novamente a coisa boa da qual essa coisa ruim é a corrupção. Como todos sabem, o salmo especialmente dedicado à lei é o 119, o mais longo de toda a coletânea. E todos já devem ter notado que, do ponto de vista literário ou técnico, é o mais formal e elaborado de todos. A técnica consiste em tomar uma série de palavras que são todas, para os propósitos deste poema, mais ou menos sinônimas. Palavra, estatutos, mandamentos, testemunhos, etc. E fazer soar as trocas entre elas ao longo de cada uma das seções de 8 versículos, às quais correspondem as letras do alfabeto hebraico. Nota de rodapé. A primeira palavra de cada um dos 8 versículos de cada uma das 22 seções do Salmo 119 começa com uma letra do alfabeto hebraico. O LOC identificou essas seções com algarismos romanos. Muitas versões da Bíblia, como a ACF, trazem a transliteração do nome da letra hebraica como título das seções. Fim da nota. Isso pode ter dado a um ouvido antigo algo do mesmo tipo de prazer que temos com a métrica italiana denominada sestina, na qual, em vez de rimas, temos as mesmas palavras finais repetidas em ordens variadas em cada estrofe. Em outras palavras, esse poema não é, nem pretende ser, um súbito derramamento do coração, como, digamos, o Salmo 18. É um padrão, uma coisa feita como bordado, ponto a ponto, durante longas e tranquilas horas, por amor ao assunto e para o deleite em um artesanato disciplinado e vagaroso. Ora, isso por si só parece-me muito importante, pois nos deixa entrar na mente e no humor do poeta. Podemos adivinhar de pronto que ele se sentia, em relação à lei, um pouco como se sentia em relação à sua poesia. Ambas envolviam a conformidade exata e amorosa a um padrão intrincado. De imediato, isso sugere uma atitude da qual a concepção farisaica poderia, mais tarde, crescer, mas que, em si mesma,
embora não necessariamente religiosa, é bastante inocente. Parecerá presunção ou pedantismo, ou então algo como uma neurótica complicação, para aqueles que não conseguem simpatizar com isso, mas não precisa ser nenhuma dessas coisas. Pode ser o deleite na ordem, o prazer em conseguir uma coisa simplesmente assim, como dançar um minueto. É claro que o poeta está bem ciente de que algo incomparavelmente mais sério que um minueto está em questão aqui. Ele também está ciente de que é muito improvável ele mesmo alcançar essa perfeição de disciplina. Quisera meus caminhos fossem tão retos, de forma que eu pudesse guardar teus preceitos. Verso 5, tradução livre. No momento, eles não são e ele não pode. Mas seu esforço para fazê-lo não nasce do medo servil. A ordem da mente divina, incorporada na lei divina, é bela. O que um homem deve fazer senão tentar reproduzi-la na medida do possível em sua vida diária? Seu deleite está nesses estatutos, verso 16. Estudá-los é como encontrar um tesouro, verso 14. Eles o afetam como música, são seus cânticos suaves, verso 54. Tem gosto de mel, verso 103. São melhores que prata e ouro, verso 72. À medida que os olhos do poeta vão se abrindo cada vez mais, ele vê cada vez mais neles, e isso provoca admiração. Verso 18. Isso não é vaidade, nem mesmo escrupulosidade. É a linguagem de um homem arrebatado por uma beleza moral. Se não pudermos compartilhar a experiência dele, seremos os perdedores. No entanto, não posso deixar de imaginar que um cristão chinês, alguém cuja cultura tradicional tenha sido o mestre que o trouxe a Cristo, Gálatas 3:24, apreciaria esse salmo mais do que a maioria de nós, pois é uma ideia antiga naquela cultura que a vida deveria, acima de todas as coisas, ser ordenada e que sua ordem deveria reproduzir uma ordem divina. Há algo mais para nosso propósito nesse poema solene. Em 3 ocasiões, o poeta afirma que a lei é verdadeira ou a verdade. Versos 86, 138, 142. Nota de rodapé. Nos 2 primeiros versículos, o LOC adota fidelidade. Fim da nota. Encontramos o mesmo em 111, 7b, 8b. Todos os seus preceitos, feitos em verdade. A palavra hebraica, segundo entendo, também pode ser traduzida como fiel ou saudável. O que é verdadeiro, no sentido hebraico, é o que retém a água e que não cede ou desmorona. Um lógico moderno diria que a lei é uma ordem e que chamar uma ordem de verdadeira não faz sentido. A declaração "a porta está fechada" pode ser verdadeira ou falsa, mas "feche a porta" não. Mas acho que todos vemos muito bem o que os salmistas querem dizer. Eles estão dizendo que, na lei, você encontra as direções reais, corretas ou estáveis, bem fundamentadas para viver. A lei responde a seguinte pergunta: como pode um mancebo guardar puro o seu caminho? 119:9. É como uma lâmpada, um guia, verso 105. Há muitas direções rivais para a vida, como mostram as culturas pagãs ao nosso redor. Quando os poetas chamam as instruções ou decisões de Javé de verdadeiras, estão expressando a certeza de que estas, e não aquelas outras, são as reais, válidas ou inatacáveis,
e se baseiam na própria natureza das coisas e na própria natureza de Deus. Mediante essa certeza, eles se colocaram de forma implícita no lado certo de uma controvérsia que surgiu muito mais tarde entre os cristãos. No século XVIII, havia maus teólogos sustentando que Deus não ordenou certas coisas porque são certas, mas certas coisas são certas porque Deus as ordenou. Nota de rodapé. Não foi possível identificar a que teólogos Lewis se refere, mas a pergunta é uma variação do chamado dilema de Eutifron. Fim da nota. Para deixar a posição perfeitamente clara, um deles até disse que, embora Deus tenha, eventualmente, ordenado que os homens o amassem e que amassem uns aos outros, ele poderia igualmente ter ordenado que o odiássemos e que odiássemos uns aos outros, e o ódio teria sido certo. Foi aparentemente a partir de um mero sorteio que ele decidiu. Essa visão, é claro, faz de Deus um simples tirano arbitrário. Seria melhor e menos irreligioso deixar de crer em Deus e não ter ética do que ter uma ética e uma teologia dessa natureza. Os judeus, é claro, nunca discutem isso em termos abstratos e filosóficos. Mas, de pronto e completamente, eles assumem a visão correta, acertando mesmo sem saber. Eles sabem que o Senhor, não apenas a obediência ao Senhor, é justo e ordena a justiça porque a ama. 11:7. Ele ordena o que é bom porque a justiça é boa, porque ele é bom. Portanto, suas leis têm verdade, validade intrínseca, realidade inabalável, sendo enraizadas em sua própria natureza e, portanto, são tão sólidas quanto a natureza que ele criou. Mas os próprios salmistas podem apresentar isso de maneira melhor. Tua justiça é como as mais altas montanhas. Teus juízos são um abismo profundo. 36:6. O deleite que eles têm na lei é por ter tocado a firmeza, como o deleite do pedestre ao sentir o solo firme sob os pés depois de um atalho falso, o haver enredado por muito tempo em campos lamacentos. Pois havia outros caminhos aos quais faltava a verdade. Os judeus tinham como vizinhos imediatos, próximos em raça e em posição, pagãos da pior espécie. Pagãos cuja religião não era marcada por nada daquela beleza, ou, às vezes, da sabedoria que podemos encontrar entre os gregos. Esse pano de fundo tornou mais visível a beleza ou a doçura da lei. Até porque esses paganismos vizinhos consistiam em uma tentação constante para o judeu e podiam, em alguns de seus aspectos exteriores, não ser diferentes da própria religião dele. A tentação era recorrer a esses ritos terríveis em tempos de terror, quando, por exemplo, os assírios o estavam pressionando. Nós, que há pouco tempo esperávamos diariamente a invasão de inimigos, nota de rodapé, referência aos nazistas. Fim da nota. Como os assírios, hábeis e constantes na crueldade sistemática, sabemos como eles podem ter se sentido. Eles foram tentados, já que o Senhor parecia surdo, a dar oportunidade àquelas divindades terríveis que exigiam muito mais e talvez pudessem dar mais em troca. Mas quando um judeu, em alguma hora mais feliz, ou um judeu melhor mesmo naquela hora, olhava para esses cultos, quando ele pensava em prostituição sagrada, sodomia sagrada e nos bebês atirados ao fogo por Moloque, sua própria lei, ao se voltar para ela, deve ter-lhe brilhado com um fulgor extraordinário, mais doce que o mel. Ou, se essa metáfora não combina conosco,
que não gostamos tanto de doces quanto todos os povos antigos, em parte por termos açúcar em excesso, digamos, como a água da montanha, como o ar fresco depois de uma masmorra, como a sanidade depois de um pesadelo. Porém, mais uma vez, a melhor imagem está em um salmo, o 19º. Nota de rodapé: consultar o salmo. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento manifesta as obras de suas mãos. Um dia, outro dia, canta uma canção, e uma noite aviva conhecimento a outra noite. Sem fala e sem palavras, sem se lhes ouvir a voz. Contudo, suas palavras vão até as extremidades do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. É ele, qual noivo que sai de sua câmara e se alegra, como herói a percorrer o seu caminho. Parte de um extremo dos céus e faz seu curso até o outro extremo, e nada há que se furte a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é verdadeiro e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e esclarece os olhos. O temor do Senhor é sem mácula e permanece eternamente. Justos e verdadeiros são os seus preceitos. São mais apreciáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro apurado, e mais doces do que o mel, e o que os favos destilam. Por eles é o teu povo advertidos, e em os guardar há grande galardão. Quem pode discernir seus próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Guarda também da soberba o teu servo. Então ficarei isento de grande pecado. Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar de meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Fim do Salmo 19. Considero esse o mais grandioso poema do Saltério e uma das mais grandiosas composições do mundo. A maioria dos leitores se lembrará de sua estrutura. 6 versículos sobre a natureza, 5 sobre a lei e 4 sobre oração pessoal. As presentes palavras não fornecem nenhuma conexão lógica entre o primeiro e o segundo movimento. Dessa forma, sua técnica se assemelha à da poesia mais moderna. Um poeta moderno passaria com igual brusquidão de um tema para outro e deixaria que você descobrisse por si mesmo a ligação entre eles. Mas ele possivelmente estaria fazendo isso de um modo deliberado. Ele pode ter, embora tenha escolhido esconder, um elo perfeitamente claro e consciente na própria mente, podendo ser expresso a você em prosa lógica, se quisesse. Duvido que o poeta antigo fosse assim. Acho que ele sentiu, sem esforço e sem refletir muito a respeito, uma conexão tão estreita de fato para sua imaginação, uma identidade tão grande entre seu primeiro tema e o segundo que passou de um para o outro, sem se dar conta de que havia feito qualquer transição. Em primeiro lugar, ele pensa no céu. Como dia após dia, o esplendor que vemos ali nos mostra o esplendor de seu Criador. Então ele pensa no sol, na alegria nupcial de seu nascer, na velocidade inimaginável de sua viagem diária de leste a oeste. Por fim, em seu calor. Não, claro, no calor ameno de nosso clima, mas nos raios sem nuvens, ofuscantes e tirânicos, martelando as colinas, vasculhando cada recanto. A frase-chave da qual todo o poema depende é: nada há que se furte a seu calor. Verso 6. Ele penetra em todos os lugares com seu ardor forte e límpido. Então, imediatamente no versículo 7, ele está falando de outra coisa, que dificilmente lhe parece outra coisa, porque é muito parecida com a luz do sol, a qual tudo penetra e tudo detecta. A lei é perfeita. A lei dá luz, é reta e eterna, é doce. Ninguém pode melhorar isso, e nada pode apresentar-nos mais plenamente ao velho sentimento judaico sobre a lei. Luminosa, severa, desinfetante, exultante.
Nem é preciso acrescentar que esse poeta está totalmente livre de justiça própria e que a última seção trata de seus erros ocultos. Assim como sentiu o sol, talvez no deserto, procurando-o em cada recanto de sombra em que tentou esconder-se dele, o salmista sente a lei, procurando todos os esconderijos de sua alma. E como essa ideia da beleza, da doçura ou da preciosidade da lei surgiu do contraste com os paganismos circundantes, logo poderemos encontrar ocasião para recuperá-la. Os cristãos vivem cada vez mais em uma ilha espiritual. Modos de vida novos e rivais os cercam em todas as direções, e as marés deles avançam cada vez mais sobre a praia. Nenhuma dessas novas formas ainda é tão suja ou cruel quanto algum paganismo semítico, mas muitas delas ignoram todos os direitos individuais e já são suficientemente cruéis. Algumas dão à moralidade um significado totalmente novo, que não podemos aceitar. Outras negam sua possibilidade. Talvez todos aprendamos, com bastante nitidez, a valorizar o ar puro e a doce razoabilidade. Nota de rodapé, expressão encontrada no prefácio de São Paulo e o Protestantismo, com um ensaio sobre o puritanismo e a Igreja da Inglaterra, de Matthew Arnold, 1822-1888. Fim da nota. Doce razoabilidade da ética cristã, que, em uma era mais cristã, poderíamos ter dado como certa. Mas é claro que, se o fizermos, estaremos expostos ao risco da presunção. Podemos chegar a dar graças a Deus que não somos como os demais homens. Nota de rodapé, paráfrase de Lucas 18:11. Fim da nota. Isso introduz a maior dificuldade que Salmos suscitou em minha mente. Fim do capítulo.